vejam só, em se tratando de vício, né, o vício, ele entende para o corpo que algo está faltando, tanto é que dá uma abstinência ou dá uma vontade muito grande de tomar, de beber, de usar alguma coisa que supra alguma necessidade. E qual necessidade é essa? Uma necessidade que realmente é um vício, né? Aquela coisa apavorante. Dentre isso, o que nós podemos dizer? Vejam só, aqui temos um pai e uma mãe e uma pessoa que está com esse vício, tá? E não importa, tá? Se é um vício de bebida, de drogas, compulsão alimentar, compulsão sexual, tudo que é demasiado, tudo que precisa, que o corpo necessita, que sem aquilo parece que vai dar um treco, é uma espécie de carência imensa. Então, por se falar em carência, nós temos aqui uma pessoa que, por falta muito provável da relação masculina na família, que isso pode entender como pai, ou uma carência masculina que vem da geração do pai, essa criança ou esse adulto que tem o olhar de criança continua buscando pelo pai, tá? Ou por alguém masculino na família. Se esse pai foi ausente, ou mesmo que ele não seja ausente fisicamente, aconteceu alguma morte ou está distante, mas é um pai que está ausente com o seu sofrimento, o que significa estar ausente? Ele pode ser alcoólatra também, e o filho está repetindo. Ele pode ter perdido os pais muito cedo, o pai principalmente muito cedo, e está olhando para essa morte, e o filho está sentindo falta deste pai. Ele pode também ter sido adotado, e aí sente que está buscando esse pai, essa criança pode ter sido adotado e está buscando o pai, ou esse pai pode ter sido adotado e está buscando essa figura paterna. Enfim, muitos e muitos casos referentes a carências masculinas, estou buscando pelo masculino. E por que os vícios têm mais a ver, não sempre, mas mais a ver com o masculino? Porque na energia do masculino, que é tão representado pela formação da vida, vejam só, numa relação, numa história de um homem e uma mulher, o espermatozoide é aquele que conduz, é aquele que leva a vida, né? Nessa condução da vida, o masculino tem a função de ter coragem, determinação, força, velocidade, é o caminho em que a vida percorre para se apresentar, para constituir realmente ali a união com o óvulo e constituir a vida. Então, a energética masculina é tudo isso que o caminho que o espermatozoide faz. Então, quando essa criança, esse olhar infantil dessa criança está carente, está sem forças em relação ao masculino, ele fica olhando para essa carência e ele perde as forças para ir para a vida. Quando ele perde as forças para ir para a vida, é porque algum acontecimento aqui foi tão dolorido, foi tão forte na família, dói tanto que a pessoa precisa usar, ela usa isso, né, como compensação dessa dor, como se fosse anestesiar, é como se não precisasse olhar para a vida. Então, eu continuo olhando para as dores do meu pai ou do masculino da minha família. E a bebida em si, ela significa, como eu sinto tanta dor, que eu tenho que tomar algo para, é como se eu estivesse mentindo para a mente, para anestesiar, para não ver, para controlar ou para descontrolar o meu pensamento e eu não ter que encarar uma realidade. Por isso que são situações que são fortes no sentido, pai morreu, avô morreu, assassinatos na família, esse aqui tem bastante caso quando
o vô ou o pai é assassinado na família, ou cenas de muito trauma, tá? Esse dia uma amiga minha perguntou um caso que condiz aqui com o nosso exemplo, o filho dela também tem alguns problemas com a bebida, e o que acontece? O que veio na minha mente, na constelação dela? Quem viu a primeira cena do pai morto, né? E ela falou, foi meu filho. Então, naquele momento em que a pessoa viu aquela cena, ele se fechou naquela dor. Eu chamo de caixinha preta, né? Então, ele coloca lá dentro da caixinha preta. Quando ele coloca lá, ele não quer mexer. Quando a mente dele entra em situações, a vida mesmo, entra em situações em que ele vai sentir essa dor, ou ele vai lembrar da morte do pai, do assassinato do pai, ou de algo traumatizante que essa pessoa viu em relação ao masculino, o que ele faz? Bebe, porque aí esquece e não precisa trabalhar com a realidade. Aí a vida prossegue, daqui a pouco acontece algo com as projeções, que a gente olha uma situação e volta todo o sentimento, né? Por exemplo, se ele vê uma criança brincando com o pai e logo ele não tem o pai ou sente uma carência do pai, opa, já tem aquela abstinência e tem vontade de enganar a mente para não entrar em contato com a dor, não entrar em contato com o acontecimento. Então, usa a bebida ou qualquer outro tipo de droga. Comida também, tá? Comida é algo assim, que olha para este acontecimento, é um acontecimento muitas vezes de escassez, e quando não quer ver aquilo, aquela dor, aquela fome ou aquela pobreza da família, come bastante, que é como se estivesse comendo para os dois, né? E todas as relações de vida têm muito a ver com esse aspecto masculino, porque impede da pessoa seguir desse impulso de ir adiante para a vida. Por isso que a gente costuma falar um pouquinho sobre o masculino em si. Não sempre pode acontecer com algo na parte feminina, mas na maioria das vezes masculino, tá?